Em uma pequena aldeia cercada por vastos campos de trigo, vivia um homem chamado Elias. Ele não era conhecido por sua riqueza ou por suas posses, mas por uma qualidade rara e preciosa: a sua paciência infinita. Todos os dias, sem exceção, antes mesmo que os primeiros raios de sol tocassem o horizonte, Elias já estava a caminho de suas terras, com um saco de sementes de trigo ao ombro e o coração cheio de esperança. Enquanto ele caminhava com passos firmes e ritmados, seus vizinhos, muitas vezes, o observavam com um misto de admiração e zombaria. Alguns, apoiados em suas cercas, balançavam a cabeça e diziam em voz alta, para que ele pudesse ouvir: Elias, por que tanto esforço? Por que acordar tão cedo e trabalhar de sol a sol, se a chuva demora tanto a chegar? Você está gastando suas forças em vão. Elias, no entanto, nunca se deixava abalar por aquelas palavras. Ele parava por um instante, olhava para eles com um sorriso sereno no rosto, um sorriso que parecia refletir a paz de sua alma, e respondia com simplicidade: Eu faço a minha parte, amigos. A terra precisa ser preparada, e as sementes precisam ser lançadas. Eu faço o que me cabe, e confio que Deus, em seu tempo, fará a parte dele. E com isso, ele voltava ao seu trabalho, espalhando as sementes com um gesto que era quase uma oração. A rotina de Elias era a mesma, dia após dia. Ele arava a terra, removia as pedras, e com um movimento gracioso, lançava as sementes que prometiam vida. Ele não se preocupava com o amanhã, não se angustiava com a seca ou com o calor excessivo. Ele simplesmente fazia o seu trabalho com dedicação e fé, acreditando que cada semente plantada era um ato de confiança no Criador. Chegou um ano em que a provação foi maior do que o costume. A estação das chuvas, tão esperada por todos, parecia ter se esquecido daquela pequena aldeia. As semanas se transformaram em meses, e o céu permanecia de um azul implacável, sem uma única nuvem para trazer esperança. O sol castigava a terra, que se tornou dura e rachada. O pó subia com o vento, cobrindo tudo com uma camada de desânimo. Muitos dos vizinhos de Elias, que antes zombavam de sua persistência, agora se entregavam ao desespero. Não adianta, diziam eles. Este ano não haverá colheita. A terra está morta, e nosso trabalho seria em vão. Um por um, eles abandonaram seus campos. As ferramentas foram guardadas, os arados encostados, e os campos, antes cheios de potencial, foram deixados ao léu, entregues às ervas daninhas e à desolação. Mas Elias não desistiu. Para ele, a seca não era um sinal para parar, mas um chamado para perseverar. Ele continuava a ir para o seu campo todos os dias. Com a mesma paciência de sempre, ele caminhava entre as fileiras de terra seca, arrancando as ervas daninhas que teimavam em brotar, afofando a terra ao redor de onde as sementes repousavam, esperando. Enquanto trabalhava, seus lábios se moviam em uma oração silenciosa, um diálogo constante com Deus. Ele não pedia chuva de forma exigente, mas agradecia pela força para continuar, pela esperança que não morria em seu peito. Ele cuidava daquele campo como se a colheita já fosse uma certeza. Os outros aldeões o olhavam como se ele tivesse perdido o juízo. Pobre Elias! Cochichavam. A fé o cegou para a realidade. Mas Elias não ouvia. Ele estava focado em sua tarefa, em sua conexão com a terra e com o divino. Ele sabia que a fé não é ver para crer, mas crer para ver. E ele cria. Então, em uma manhã que começou, como todas as outras, algo diferente aconteceu. O ar estava mais denso, e o céu, que por tanto tempo fora de um azul impiedoso, começou a se cobrir com um véu de nuvens cinzentas e escuras. Um vento suave começou a soprar,
trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Elias parou seu trabalho, ergueu o rosto para o céu e fechou os olhos. E então, aconteceu. Uma gota, depois outra, e mais outra. Uma chuva suave e abençoada começou a cair, como lágrimas de alegria do céu. Não foi uma tempestade violenta, mas uma chuva mansa, persistente, que a terra seca absorveu avidamente. Elias permaneceu ali, no meio do campo, deixando que a água lavasse seu rosto e suas roupas. Um sorriso de pura gratidão se formando em seus lábios. A espera havia terminado. A promessa estava se cumprindo. Os dias que se seguiram foram de renovação. A chuva continuou a cair no ritmo certo. E a terra, cuidada com tanto carinho por Elias, respondeu. Pequenos brotos verdes começaram a surgir, rompendo a superfície do solo, como pequenos milagres. Com o tempo, o trigo de Elias cresceu forte, viçoso e abundante. Suas espigas douradas balançavam ao vento. Uma visão de prosperidade em meio à paisagem ao redor. Pois, enquanto o campo de Elias florescia, os campos de seus vizinhos, aqueles que haviam desistido, permaneciam vazios, secos e estéreis. Apenas o mato crescia onde deveria haver alimento. Quando o tempo da colheita finalmente chegou, a abundância no campo de Elias era tão grande que era impossível não notar. O celeiro dele se encheu até transbordar. Seus vizinhos, com os celeiros vazios e o coração pesado de arrependimento, aproximaram-se dele, agora não com zombaria, mas com humildade. Eles olhavam para qual era a colheita farta e para o rosto sereno de Elias. E um deles, tomando coragem, perguntou: Elias, qual é o seu segredo? Nós usamos as mesmas sementes. Temos a mesma terra. Como o seu campo floresceu enquanto os nossos morreram? Elias não os repreendeu. Ele não os lembrou de suas palavras de escárnio. Em vez disso, ele abriu suas mãos, mostrando as palmas calejadas e marcadas pelo trabalho duro. E com a mesma voz calma de sempre, ele disse: O segredo não está nas minhas mãos, mas no coração. A confiança em Deus nos ensina a esperar sem desistir. A semente da fé precisa ser plantada todos os dias, e a perseverança é a água que a faz crescer, mesmo quando o céu parece não responder. Eu apenas fiz a minha parte, com paciência, e esperei que ele fizesse a dele. E naquele dia, em meio àquela colheita milagrosa, todos na aldeia aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Eles entenderam que a fé verdadeira não é uma emoção passageira, mas uma decisão diária. Uma decisão de continuar plantando, de continuar cuidando, de continuar orando, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. A fé verdadeira floresce quando é regada com a água da perseverança. A história de Elias nos lembra de uma verdade profunda, ecoada nas Escrituras Sagradas, no Salmo 37, versículo 5, que diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Assim como Elias, somos chamados a semear o bem, a trabalhar com diligência e a confiar. Muitas vezes, as chuvas de bênçãos podem demorar. O deserto pode parecer longo, mas se mantivermos a nossa fé e perseverarmos em fazer a nossa parte, no tempo certo, Deus fará a dele, e a colheita será abundante. Não desista do seu campo. Continue semeando. Continue confiando. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias de fé e esperança. Até a próxima!